Fala galera, sabia que o canabidiol pode ajudar no crescimento da massa magra dos músculos? Fica ligado nesse assunto logo depois da nossa vinheta. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis. Eu sou o Sapão e no nosso canal já falamos da aplicação do CBD em atletas profissionais, inclusive atletas olímpicos e de altos rendimentos, em vários vídeos aqui que a gente vai deixar o link aqui para vocês, outros atletas de alta intensidade, do uso do CBD na recuperação de lesões musculares, na recuperação muscular. E hoje vamos falar da possível não, já é certeza aqui que já foi marcado nas pesquisas, da ajuda do CBD no crescimento muscular. Quais são as aplicações, como que isso tem sido aplicado no dia a dia hoje e como que chegou a essa conclusão para dizer que isso funciona. Na verdade, para a gente ter um entendimento melhor dessa matéria e tentar explicar melhor o funcionamento do CBD nesse processo todo, a gente precisa conhecer o desenvolvimento muscular, que é baseado praticamente em dois conjuntos de hormonas, as hormonas anabólicas e as hormonas catabólicas. As hormonas anabólicas, pelo próprio nome, são aquelas que ajudam no crescimento muscular, que fazem com que o músculo cresça, com que você fique grandão. Logo depois, quando você malha lá num equipamento, em alguma coisa, você fica lá com aquela sensação de que o músculo está crescendo. Aquilo são as hormonas anabólicas funcionando no seu corpo. E as catabólicas, por outro lado, fazem o oposto. Elas elas promovem a degradação, né, a desconstrução, vamos dizer assim, das fibras musculares e elas então interferem na síntese proteica do músculo, e aí o músculo pode ficar menor, pode reduzir de tamanho. Dentre todas essas hormonas que fazem esse processo muscular, existe uma que é bastante importante e que nos interessa para a matéria de hoje, que é o cortisol. O cortisol, já tem várias matérias falando do cortisol, dos problemas, né, que é o hormônio do estresse. E ele interfere de uma forma negativamente na construção muscular. É o principal culpado pela redução da massa muscular, da massa magra. Só que aqui a gente vai falar de crescimento, e aí é que entra o de construção, né? Então, e aí é que entra o CBD. Porque se de alguma forma o nosso corpo conseguir reduzir ou limitar o aumento dessa hormona cortisol durante esse processo de desenvolvimento muscular, isso vai fazer com que a gente tenha um melhor resultado e mantenha o tamanho dos músculos, o tamanho muscular. Felizmente as pesquisas já mostraram, e é por isso que a gente está fazendo essa matéria hoje, que o CBD interfere na secreção do cortisol através das suas interações ali com o sistema endocannabinoide, que é aquele mesmo sistema que a gente já cansou de falar em outros vídeos e já citou ele aqui em outras oportunidades. O CBD, nessa interação do sistema endocannabinoide, o principal efeito é a gerência do cortisol durante as situações estressantes, mental ou fisicamente. O cortisol, ele é liberado nessas situações de estresse mental e física, né? A pessoa, quando está muito estressada, o cortisol lança esses problemas, a pessoa fica debilitada, cansada, o músculo fraco, por isso que ele é um vilão. Acontece que para os seres humanos, né, para nós, qualquer esforço físico que façamos é um estresse para o nosso corpo, é um estresse físico. E se a gente não contiver, né, não controlar os picos de cortisol durante o exercício físico, né, durante a malhação, tanto antes, durante e após o treino, a gente, que é o que, como ele detona a síntese proteica, o CBD ajuda e apoia o sistema endocannabinoide na reestruturação do equilíbrio, que é a homeostase, que a gente já falou dela aqui várias vezes. Manter a homeostase no nosso corpo é muito importante para qualquer processo fisiológico e biológico. Então, as propriedades anticatabólicas do CBD nesse sentido, né, de controle do cortisol,
podem ser muito benéficas para quem quer uma construção muscular. Um estudo publicado no Jornal Brasileiro de Pesquisas Médicas e Biológicas investigou o efeito do CBD no cortisol, especificamente, né, com essa análise específica, em 11 voluntários. E aí eles fizeram aquilo, deram 300 microgramas para um, 600 microgramas para outros deram o placebo, né, como toda pesquisa séria deve ser, e durante sessões experimentais lá de exercício, e obviamente a conclusão foi de que o CBD diminuiu significativamente os níveis de cortisol, levando aos pesquisadores a essa conclusão de que o CBD pode interferir positivamente na construção muscular, porque controla a secreção do cortisol, que é esse hormônio catabólico que prejudica aí que prejudica o treino de qualquer pessoa aí quando você não tem uma preparação correta. Na verdade, os fisiculturistas, as pessoas que malham durante muito tempo, eles fazem várias refeições por dia exatamente para tentar fazer um controle do sistema endocannabinoide, o sistema do corpo em geral, e aí por isso você tem um melhor resultado. E o CBD ajuda até nisso, você não vai precisar ficar comendo ali direto, fazendo aquelas dietas malucas, né? Mas não é só por causa do corte, né, da redução ou do equilíbrio do cortisol que o CBD pode ser o seu parceiro ideal para o treino. Ele tem muitos outros benefícios, né? O primeiro grande desafio para quem quer malhar, para quem quer ficar grandão, bonitão, assim, ou para quem quer manter a forma, é sair da cadeira e ir lá malhar, ir lá fazer o exercício físico. E uma revisão geral dos aspectos farmacológicos do CBD, a gente até falou isso aqui em uma oportunidade, eu não me lembro qual, foi descoberto que o CBD é um dos componentes que tem propriedades anti-ansiolíticas, né? Ou seja, ele controla a ansiedade. Acho que obviamente foi no episódio sobre a ansiedade, que a gente fala lá do poder ansiolítico do CBD. E um estado mental mais equilibrado, um controle do seu corpo, né, da sua ansiedade, por exemplo, torna muito mais fácil você sair da cama e querer malhar, né? Ter um pouco mais de energia para poder malhar. E você, quando dá esse primeiro passo, obviamente você já tem os resultados, ainda que em pouco tempo. O CBD, pelo controle da homeostase, faz com que você tenha mais satisfação na prática do exercício. Então ele é um aliado também nesse ponto e de manter você motivado, né? Mas vale lembrar que aqui no nosso canal a gente não tá falando para você fumar maconha e ir pra academia malhar, que você vai ficar mais forte, vai ficar bombadão. Vou pra academia malhar porque o pessoal do mundo da cannabis falou que eu vou ficar grandão se eu fumar maconha. Cara, não é isso. Ninguém falou isso aqui. A gente sempre fala da aplicação da cannabis medicinal. E especificamente a gente está falando do CBD, tem já suas aplicações comprovadas, foi inclusive liberado nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas para atletas de altíssimo desempenho, tanto na recuperação para a manutenção da energia ali do atleta no dia a dia. Não estamos falando para você sair fumando, muito pelo contrário. O fumo, né, qualquer tipo de fumígeno, ele atrapalha a capacidade respiratória, cardiorrespiratória, e se você optar por essa modalidade, com certeza você vai estar tendo uma perda de desempenho, você vai perder desempenho. Também a gente precisa considerar outro impacto positivo do canabidiol, que é a influência dele direta no sono, ou seja, né, nos episódios que a gente também tem aqui de insônia e tal, a gente fala que o CBD ajuda no sono em si, a combater a insônia. E o corpo atinge o melhor nível de recuperação e construção e desenvolvimento muscular durante a fase de recuperação, durante o sono, à noite, em que os níveis de cortisol são extremamente baixos. Então é essencial para quem quer ficar grandão, quem quer ficar bonito, malhado, ter uma boa noite de sono. E nesse ponto o CBD ajuda a ter noites de sono mais reparadoras, né? Você acaba tendo um sono mais rico, ainda que você durma menos, né? Porque eu, por exemplo, durmo poucas horas, mas eu tenho um sono mais reparador do que pessoas que dormem muito tempo e não têm bons costumes. E ainda faz com que você possa despertar com uma energia maior, com uma vontade de querer fazer alguma coisa, de prosseguir, né, com aquele seu objetivo de malhar. Ou seja, ajuda até na sua satisfação durante o dia, se você tiver uma boa noite de sono. Então, na verdade, você treinar com esse seu parceiro, com o CBD, ele vai ajudar corpo e mente em várias frentes, né? Para quem se pretende se encorajar a entrar na atividade muscular e ter músculos e quiser se recuperar de uma forma mais eficiente, o CBD ele tem todas essas qualificações necessárias para ser seu aliado, né? As propriedades anti-inflamatórias que a gente já citou aqui ajudam também na redução da dor muscular, então você pode responder um pouquinho melhor
melhora alguns tipos de estímulos mais extremos, né? Um pouco mais intensos, e acaba melhorando. O melhor de tudo é que o CBD ele não está restrito para aqueles atletas fitness ou de elite, né? Ele pode ser utilizado por qualquer atleta, inclusive para atletas amadores, porque ele só vai trazer benefícios, e todos aqueles que pretendem de alguma forma se manter ativos e quiserem ter resultados melhores, independente desses regimes fitness, de ter que ficar comendo comidinha de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, você pode ter como aliado o CBD, o óleo de cannabis, né, de canabidiol, que na verdade é o extrato da maconha. Então, em resumo, o CBD ele ajuda na defesa do efeito catabólico e reduz significativamente os níveis de cortisol, fazendo, né, uma proteção das moléculas, né, dos músculos, e impedindo aquela decomposição ali causada pela desgaste da síntese proteica, e por isso a gente consegue afirmar com veemência que ele é um excelente aliado para a construção muscular. Então tá aí, esse é outro benefício da maconha medicinal, da nossa cannabis medicinal, aumentando cada vez mais o leque de aplicações dessa nossa querida plantinha. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não deixem de deixar o seu like aqui, de se inscreverem no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhem o nosso conteúdo, comentem lá, os comentários estão muito bons, não deixe de comentar, porque são muito relevantes para o nosso canal, a sua participação. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!